Oi, gente. Continuando a aula, então, vamos para a respiração celular. Lembrando, fermentação é o processo de quebra da molécula de glicose sem o oxigênio para a produção de ATP. E quantos ATPs cada fermentação dá? Apenas 2 ATPs, né, por reação, por glicose, certo? Já a respiração celular, ela também quebra a molécula de glicose, mas ela possui essa molécula aqui, ó, de oxigênio, né? É a oxidação da molécula de glicose, no fim das contas, certo? Por causa da presença do oxigênio. A equação, né, geral do processo é esse. Uma glicose mais 6 águas mais 6 oxigênios vão formar 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água e, no final das contas, 38 moléculas de ATP. Mas isso acontece de uma vez? Não, isso não acontece de uma vez. Essa é a equação geral da respiração. Mas a gente vai ver que ela é um processo que ocorre, que a gente separa, né, em 3 etapas principais. Por quê? A fermentação gera 2 moléculas de ATP. A respiração gera 38. Como assim? Por quê? Né? Ela é muito melhor para a produção de ATP. É porque ela ocorre em várias etapas, né? E cada etapa vai produzindo suas moléculas de ATP. Então, vamos lá. A primeira etapa chama glicólise. Glicólise. Lise significa quebra, então é a quebra da molécula de glicose, né? Essa primeira etapa ocorre no citoplasma da célula. A gente vai ver cada uma especificamente, tá? A segunda etapa ocorre o que a gente chama de ciclo de Krebs, que aí já entra a mitocôndria, a nossa conhecida, né? Ocorre na matriz mitocondrial. Onde que é a matriz mitocondrial? É essa parte azul aqui, interna da mitocôndria, tá? E a cadeia respiratória, que é a terceira etapa, ocorre nas cristas mitocondriais. Cristas mitocondriais é essas voltas, né, da mitocôndria, certo? Então, o que ocorre em cada uma dessas etapas? Primeira etapa, glicólise. Essa primeira etapa é bem igual, né, bem semelhante, bem igual à primeira etapa da fermentação, que é a quebra da molécula de glicose, que tinha 6 carbonos, vai formar 2 ácidos pirúvicos com 3 carbonos. A mesma coisa que acontece com a fermentação. Nisso, a gente já viu, né? Ocorre a formação de 2 moléculas de ATP só nesse processo. E a formação de 2 moléculas de NAD, H2, aquela molécula que transporta elétrons. Ela está cheia de elétrons agora, beleza? Então, guardem isso. Primeira etapa, glicólise, forma 2 ácidos pirúvicos, 2 ATPs e 2 NAD, H2, no citoplasma da célula. Esses ácidos pirúvicos que estavam no citoplasma da célula, eles entram agora na mitocôndria, né, na matriz mitocondrial, para fazer o ciclo de Krebs, que também é conhecido como ciclo do ácido cítrico. Krebs foi o cientista, né, o pesquisador, que descobriu que essas reações eram em forma de ciclo, né? Não é em forma reta, né? É um ciclo. Por quê? O ácido pirúvico, lógico que vocês não têm, gente, que decorar essas coisas, é só entender, né, como que é o processo. Aquele ácido pirúvico formado no citoplasma pela quebra da molécula de glicose, ele vai, né, se reunir com essa coenzima A, vai perder gás carbônico. Essa perda de gás carbônico é importante, então eu vou assinalar aqui. Perde gás carbônico, certo? E aí, no final das contas, vai formar essa acetilcoenzima A, ou acetil-CoA.
Essa acetil-CoA vai entrar em contato com o ácido oxalacético que já está lá na matriz mitocondrial para formar o ácido cítrico. Ah, eu preciso saber isso detalhadamente? Não, porque na verdade esse ciclo do ácido cítrico são muitas, várias, milhões, assim, milhões de reações diferentes. Então, isso aqui é só um resumo, mas vocês não precisam saber detalhadamente. No final das contas, então, o que acontece? O ácido pirúvico, no fim das contas, vai gerar o ácido cítrico, certo? Esse ácido cítrico na matriz mitocondrial, ele vai ganhar, receber elétrons, né? Vai perder também outras moléculas de gás carbônico, ou seja, perde carbono, né? Formando ácido cetoglutárico, depois ácido succínico, ácido málico e de novo, né, o ácido oxalacético para encontrar de novo com o ácido pirúvico. Então, com essa acetilcoenzima A. Então, por isso que é em ciclo, certo? Cada ácido pirúvico vai gerar um ciclo, né, do ácido cítrico. Então, uma molécula de glicose gera 2 ciclos, né, do ácido cítrico, certo? O que acontece? Vai formar no fim das contas, o que é importante vocês saberem, que no fim das contas, gera o quê? Vou pôr de vermelho. Gera gás carbônico, né, que é importante. Outra coisa que já gera ATP de novo, ó, que é importante, lembram, né? Gera mais NADH2, né? Ou seja, moléculas que transportam elétrons, moléculas carregadas de elétrons, e gera esse FAD também, H2. O que é esse FAD? Ele também é uma molécula transportadora de elétrons. Ou seja, no final do ciclo de Krebs, a gente vai ter mais ATPs, a gente vai ter gás carbônico, né? E a gente vai ter moléculas transportadoras de elétrons carregadas de elétrons. É isso que a gente precisa saber. E aí, essas moléculas que transportam elétrons, elas vão chegar nas cristas mitocondriais para fazer a cadeia respiratória, né? Então, como é que é o negócio? A cadeia respiratória também é chamada do processo de fosforilação oxidativa. Por que fosforilação oxidativa? É o seguinte, os elétrons que são carregados por essas moléculas transportadoras de elétrons, eles passam por aceptores intermediários de elétrons para depois chegar no aceptor final de elétrons. O que é isso? Para que serve isso, né? Eu não sei se talvez vocês até já viram isso em química e se não viram, vão ver eventualmente. Quando o elétron ele passa, não sei se vocês lembram, né, de uma camada menos energética, né, para uma camada mais energética. E aí depois ele volta para a camada menos energética. O que acontece? Ele libera energia. Lembram disso? Da química? Então, essa camada aqui, ó, parece uma escadinha, né? Essa figura. Por quê? Porque essa camada aqui está mais energética. E aí ela vai liberar um elétron. Quando ela libera um elétron para a camada menos energética, ela libera energia. E a energia é captada na forma de ATP, né? E isso vai acontecendo, vai liberando as moléculas, né? Vão liberando elétrons, certo? Da camada mais energética para menos energética, e toda vez que isso for acontecendo, elas liberam energia. Essa energia vai ficar acumulada lá na mitocôndria? Não, né? Porque senão essa energia ia explodir a célula, enfim. A gente ia entrar em combustão. Então, o que acontece? Toda essa energia acumulada, ela vai ser guardada na nossa molécula de ATP, importantíssima, né? Então,
no fim das contas, a cadeia respiratória é a etapa, né? A terceira etapa é a etapa que mais produz moléculas de ATP, certo? E no final das contas, né, os elétrons vão passando de molécula a molécula, né? Esses citocromos são moléculas que também recebem elétrons e perdem elétrons. E no final das contas, o elétron que sobra lá, né? O que vai acontecer com ele? Aqui é por isso que existe, né, o oxigênio no final das contas, lembram? Respiração celular precisa de oxigênio e a fermentação não. Por quê? Qual que é o papel importantíssimo do oxigênio? O oxigênio vai ser o aceptor final de elétrons. Senão, os elétrons iam ficar lá nas células e ia ser prejudicial para as células, certo? Então, a gente precisa desse receptor final de elétrons. O oxigênio pega esses elétrons resultantes dessas reações. Ele pegando esses elétrons resultantes das reações, ele pega também junto, né, hidrogênio. E aí, 2 hidrogênios mais um oxigênio, o que vira? Molécula de água, certo? Então, no final das contas, essa reação, né, gera uma molécula de água, ok? Por isso que a reação da respiração celular, né, é aquela glicose mais oxigênio forma gás carbônico, que é formado no ciclo de Krebs, água, que é formada aqui, né, na cadeia respiratória, e ATPs, que são formados ao longo de todo o processo, certo? Isso aqui, essa figura é só um resuminho, né? Que a glicólise, que é a primeira etapa, ocorre no citoplasma, já forma ATP. Depois entra na mitocôndria, gerando o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, gerando CO2, gerando NADH2 e gerando ATP também. E aí vem para as cristas mitocondriais, que geram muito mais ATPs e no final das contas gera a molécula de água, certo? Eu sei que essa matéria é mais complicada, principalmente de ver à distância, né? Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, por favor, gente. Então, bom dia e até semana que vem.